Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da Econometria Fácil aqui no YouTube. Então, primeiramente, se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vitor Rangel, eu sou economista, eu faço conteúdo de econometria no Instagram e agora estou fazendo aqui no YouTube também, nessa missão impossível aí de fazer você gostar de econometria. Primeiro, então, vou fazer aqueles pedidos de pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não se inscreveu, ligar o sininho das notificações para você receber o conteúdo que eu vou fazer aqui sempre. Estou pensando em fazer semanalmente. Então, a ideia desse vídeo é fazer uma replicação de artigo. O que é isso? Eu vou pegar um artigo que é publicado numa boa revista e tentar replicar ele independentemente, ou seja, ver o que ele faz, tentar coletar os dados e tal, fazer os mesmos métodos ou algo parecido e tentar chegar em resultados mais ou menos semelhantes. Essa que é a ideia. Parte importante da ciência é você conseguir replicar, conseguir chegar em resultados parecidos, né, de forma independente. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu escolhi esse artigo porque ele tem métodos simples, né, que eu vou fazer uma replicação parcial, ou seja, eu não vou replicar tudo que o artigo faz, só uma parte, a partir da regressão linear simples, porque isso aqui pode ser usado até para professores aí. Pode mostrar isso para os alunos de uma forma até mais aplicada, né, porque esse modelo, ele é o modelo mais simples que a gente aprende na graduação. Então vamos lá. Esse artigo, então, é algo como a má comunicação ou má reporte dos dados durante a crise da Covid-19 e qual que é o papel das instituições nesse processo. Antes de falar sobre esse artigo, eu tenho que dar um disclosure, né, porque eu tenho uma história com esse artigo que é o seguinte. Eu tive uma ideia exatamente igual a essa, lá em janeiro, fevereiro ali de 2021, né, desenvolvi com os meus coautores, enviei para essa mesma revista um artigo, um working paper, né, encontrando esses mesmos resultados. Só que se você olhar aí os autores, o meu nome não é Anthony Zadam e nem Sofia, muito menos, né, Sofia Tsartitalidou, né. Então, o que aconteceu na verdade foi que a gente teve um azar de a revista rejeitar o nosso artigo, só que 2-3 meses depois aceitar esse artigo que foi publicado. Mas enfim, é do jogo, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia desse artigo aqui? Eles calculam, né, um grau de qualidade do reporte, digamos assim, dos dados de Covid-19 para os países, né, em determinado período ali, e eles analisam os determinantes dessa qualidade, né, tipo assim, o quão ruim esses reportes foram e os determinantes disso, o que explica a qualidade desses reportes. Então vamos dar uma olhada nesse artigo deles aqui. Enfim, começam aqui falando uma historinha e eles falam que esses países com uma qualidade institucional pior podem recorrer a maiores manipulações de dados. E isso é um tipo de literatura que a gente já tem e tal. Inclusive, existe outra literatura falando, por exemplo, usando dados de luminosidade noturna, falando que países com mais autocracia manipulam mais dados de PIB, né? Eles usam essa história, essa literatura, para gerar uma hipótese de que países com menor qualidade institucional teriam pior qualidade dos dados reportados. Mas aí uma pergunta que vem na cabeça é: como mensurar essa qualidade dos dados reportados? E aí que vem um negócio chamado Lei de Benford. A Lei de Benford diz que, sob determinadas condições, a geração dos números de determinado fenômeno, dos primeiros números de determinado fenômeno, eles não se dão de forma igual, né? Então, os primeiros dígitos dos números, eles não têm uma distribuição igualitária. Quer ver? Ela vai dizer que a distribuição dos números é dada dessa forma aqui, a distribuição teórica, né? Em vários desses fenômenos, o número 1, ele vai aparecer como o primeiro dígito cerca de 33% das vezes, o número 2 cerca de 17%, assim sucessivamente. Então existe uma distribuição teórica disso daí. E os autores, com base na literatura, eles vão dizer aqui que o número total de casos de Covid-19 satisfaz essas condições para que seja um fenômeno que seja caracterizado por essa lei de Benford. Logo, os dados de Covid-19 deveriam ter essa mesma distribuição dos primeiros dígitos. Então, se os dados não estão acompanhando essa distribuição teórica, é porque tem uma manipulação. Então, essa é a ideia deles. E aí eu vou te mostrar isso daqui para ficar mais claro, tá? Então, aqui, ó, esse daqui é a distribuição teórica, né? Esse daqui é a probabilidade teórica. E aqui, ó, esse daqui não é o mesmo estudo, tá? É outro que eu achei só para te mostrar. Então, em vermelhinho seria a distribuição teórica dos primeiros dígitos dos casos de Covid-19 e as barras são os valores verdadeiros.
mostrando aqui para os diferentes países os resultados, né? E aí, qual que seria a medida, então, de qualidade desse reporte dos dados de Covid-19? É exatamente um negócio chamado MED, que é a distância, que é Mean Absolute Deviation, que é, enfim, a distância entre o que aconteceu de fato e a previsão teórica dessa distribuição. Então, o Y seria aqui a qualidade dos dados reportados, que eles usam como proxy esse MED, e o X, no caso deles, seria a qualidade institucional, que eu vou mostrar daqui a pouco o que eles usam, só que eu vou usar um negócio diferente. Beleza? Então, entendido aqui, olha a China, por exemplo. Isso daqui tá... eu acho que isso daqui tá... A China tá diferente o valor aqui. Enfim, e aí o que eles usam de qualidade institucional? Vou te mostrar. A variável de interesse é o tipo de regime político, eles usam uma variável dicotômica que mensura a democracia desses dois autores aqui. Ou seja, eles estão prevendo uma relação negativa entre o X e o Y. Se eu tiver mais democracia, ou se eu tiver democracia nesse caso, eu vou ter um menor desvio em relação à distribuição teórica desses valores, desses primeiros dígitos, de acordo com a lei de Benford, tá? E aí eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Então aqui tem o valorzinho de democracia, tem 96 observações, baseline model e tal, democracia. Aí eles fazem alguns modelinhos diferentes aqui. Aí usam, ó, dados de fevereiro até junho, então diferentes períodos do médio da Covid-19. Na quarta coluna que eles usam a ALS, e a partir da quinta coluna que eles estão usando variáveis instrumentais. E aí os resultados são negativos, como a gente pode ver aqui, que é o que eles preveem. Esse é o artigo que a gente vai replicar, beleza? Então, a primeira parte do vídeo é essa, explicando o que a gente vai fazer, e agora como que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, dados de MED. Onde a gente vai achar isso? Eu poderia pegar os dados de Covid-19 e fazer o meu próprio cálculo de MED para fazer isso. Mas eu vou me valer de alguém que já fez isso, que é esse estudo aqui, ó, do Kilani e Georgiou, de 2021, né? Então, Countries with Potential Data Misreporting Based on Benford's Law. E o que eles fizeram, né? Eles calcularam o MED para cada país em determinado período ali, igual o artigo original fez. Então, eu vou usar essa lista e eu já vou mostrar para você tudinho, tá? Como variável de qualidade institucional, eu não vou usar democracia, eu vou usar outra coisa, eu vou usar Rule of Law, que é esse indicadorzinho aqui, é um indicador muito conhecido também. E por que eu estou usando esse negócio meio diferente? Porque a minha ideia é tentar achar o mesmo resultado com outro tipo de variável. Então, o resultado é robusto mesmo se ele independe da proxy que você está usando. Se você está usando um tipo de indicador que olha a qualidade institucional, outro tipo, em todos eles, ou em quase todos, ou na maioria, o resultado se mantém fiel, então, de fato, aquele resultado é um bom resultado, entende? E aí a gente vai usar essas duas coisas, então, e é por isso que eu estou falando que eu vou fazer replicação parcial. Eu vou fazer replicação do resultado de OLS, essa coluna 4 aqui, ou seja, o Y como MED e o X como qualidade institucional, beleza? E o nosso resultado vai ser esse daqui, e eu deixo aí ao cargo do ouvinte coletar algumas variáveis de controle, fazer um exercício um pouco mais sofisticado, ou talvez aí com uma variável instrumental também. Fica ao seu critério, né? E aí o caminho das pedras já está dado. Eu vou mostrar a parte de código e dados agora e a gente vai dar uma olhadinha como é que isso é feito na prática. Vamos lá. E aí o que acontece? Vou ser bem sincero para você aqui. Tem esses dados aí, eu tô deixando aqui na descrição as planilhas e tal para você dar uma olhada. E eles vêm de um jeito todo maluco, né? Tem que ver que o nome do país é coluna, tem que ver que o nome do país na linha. E a gente poderia fazer isso manualmente, mas como eu sou um influencer agora, eu tenho que te influenciar a fazer o negócio certo, fazer manualmente pode te dar um problema muito grande, que é você errar, não perceber, fazer resultados e depois replicarem ou você replicar. E, enfim, isso dá um grande problema porque os seus resultados estão errados. Então, é importante você fazer o máximo do que você puder via código, tá? Que o seu código seja replicável, ou seja, você pega as bases de dados cruas ali, o mais original possível, e a partir delas você gera os seus resultados, e a parte de limpar e tal, e tratar os seus dados, tem que estar também no código, não pode ser nada manual. E a primeira coisa que eu vou fazer é dar um clear all aqui, e definir a minha pasta de trabalho, né? Então eu vou fazer aqui um import
Import Excel. Ah, tô fazendo no Stata, mas você pode fazer no R, você pode fazer no Excel, onde é que você quiser, no Python, você pode fazer onde é que você quiser. Eu vou fazer no Stata porque eu gosto do statinho, tá? Excel aqui, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é que os autores reportam essas sujeiras aqui junto, né? Essas explicações, é uma legenda, na verdade, que eles colocam junto. E a gente vai ter que limpar isso, né? Então, qual que é a ideia aqui nesse caso? Eu só quero MED. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o nome do país, a coluna de MED, então limpar todo o resto e depois transformar o nome desse país aqui em ID. E depois deixar o MED como minúsculo também, porque eu não gosto de nome maiúsculo em variável, tá? Então, essas as coisas que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou deixar keep countries MED. Depois eu vou renomear countries para ID. Depois MED para MED minúsculo. Beleza. Dou uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Parece que não. Aí eu vou salvar a base de dados med.dta e dar um replace aqui, tá? Então eu vou colocar um comentário aqui. É sempre bom deixar um comentário tipo, o que você está fazendo, né? Tratar dados med. Então, fechou. Tratamos a primeira base de dados, agora a gente vai para a segunda, que é a parte de Rule of Law, né? Que é a qualidade institucional. Vamos lá. E aí já tem uma coisa para comentar aqui. Eu vou usar o ano de 2019. Esses dados de MED foram feitos em 2020. Então, vou usar o de 2019 para analisar 2020. Se você dá uma olhada na planilha original, você vai ver que ela tá bem... Ela não foi feita para ser analisada no software estatístico. Mas a gente vai usar mesmo assim e vai lidar com isso do jeito que tem que lidar. Porque na vida real os dados vêm assim, vêm todos malucos, a gente tem que lidar com eles. Os nomes vêm aqui nas colunas, né, lá. E aí eu não coloquei first row. Quando você coloca first row, ele usa a primeira linha como nome de coluna. E eu não fiz isso porque senão eu não consigo colocar o nome do país como linha depois, tá? E aí, beleza. Então, qual que é o objetivo aqui? Eu vou usar o index único, porque ele tem vários, né? Tem o fator 1, que é pesos e contrapesos no poder do governo e tal. Tem a absência, né? A falta de corrupção, digamos assim. Tem a publicização ou o disclosure dos dados. Tem direitos fundamentais. Enfim, ele tem vários indicadores e subindicadores. Eu vou usar o indicador geral, só quero o indicador geral. Então, eu vou excluir todas as linhas que não sejam country, que não tenham esse nome aqui e nem esse. Ou eu vou deixar, melhor dizendo, né? Keep if A, ou seja, se a coluna que tem o nome A, né, que é esse aqui, for igual a country, e se a coluna A for igual a esse nomezão aqui, né? Aí rodando isso daqui, eu vou ter só essas duas variáveis. Se eu chegar lá no final, eu vou ver que tem uns pontinhos ali, eu não quero aquilo. Eu quero só até Zimbábue, então eu vou deixar das colunas B, do Afeganistão, até DW, né? Então, keep B até DW. Bom, beleza, agora tem que virar isso daqui, né? Deixar ID e Rule of Law. Ou Rule of Law e ID, aí não tem problema não. Mas vamos lá. Próximo passo, então, seria fazer um stack BDW e eu vou colocar isso tudo num negócio chamado Rule of Law. Beleza, quando eu faço esse stack aqui, ele joga tudo junto e eu tenho o Afeganistão, o dado do Afeganistão, tá vendo? Albânia, o dado da Albânia, Algéria, o dado da Algéria, e aqui tudo na mesma coluna do Rule of Law. Como é que eu vou transformar isso daqui em duas colunas? A forma que eu cheguei, e aí você pode chegar em outra forma, pode ter outra forma de fazer isso no Stata, tá? Eu cheguei nessa forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro keep só Rule of Law, e aí eu vou criar uma nova variável do lado chamada id, que é igual a Rule of Law, underline n-1. E o que isso aqui está me falando, na verdade? Eu quero criar uma coluna chamada id, na qual o célula 2 seja o valor da célula n-1 da coluna Rule of Law. Logo, aqui vai dar n-1, 2 menos 1 igual a 1. Aqui do Rule of Law, então isso daqui vai pular para cá. O nome aqui vai ser Afeganistão. Esse valor vai vir para cá. Esse valor vai vir para cá. Entendeu? Quer ver? Ó. Então aqui eu tenho os nomes dos países e os seus respectivos Rule of Law. E aqui eu tenho o resultado errado, tá vendo? Logo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um string, ou seja, eu vou transformar as variáveis dessa primeira coluna aqui de texto para número, porque tudo que for letra vai sumir, vai virar missing. E aí, excluindo, vai sobrar só as linhas corretas, entende? Então, eu vou fazer só um string rápido aqui, string Rule of Law, replace false.
E aí pronto, ó, aí eu fiz o que aconteceu aqui? Os nomes que tinham dos países aqui sumiram, por quê? Essa coluna aqui, ela tem números e letras, mas ela tá em amarelinho. Isso significa que o Stata lê ela como letra, não como número. Para transformar em número, você tem que falar pro Stata que é número, né? Então, vamos fazer um destring aqui. Destring, ou seja, tá lendo como string e você quer que ele lê como number. E aí, quando eu transformo a coluna para number, ele não transforma letra em número, ele transforma em missing, porque não existe number com o caractere letra, entende? Espero que tenha ficado claro isso. E aí, quando eu excluo o que é missing aqui, e drop if missing dentro de Rule of Law, aí eu vou ter a minha ID e Rule of Law. Para o Afeganistão, o valor associado a ele. Então eu saio de uma base toda desorganizada para uma base que eu tenho uma coluna com o nome do país e outra coluna com o Rule of Law. E aí eu tenho uma coluna ID com o país em uma base de Rule of Law e eu tenho outra coluna ID com o nome do país na outra base de MED. Agora é só juntar as duas coisas com o ID, entende? E aí eu vou fazer agora a junção das duas bases. Merge 1 para 1, usando o ID como coluna e usando a med.tta. Ó, juntei. Rule of Law, ID é a base principal e o med seria a base secundária que está sendo juntada via ID, que é o nome do país. E aí tem uma coisa que é o seguinte, ó. Você tem aqui, por exemplo, Egito. Egito lá na base do med tem, só que está escrito só Egypt. Não Egypt Arab Republic. E aí, o que você faz? Você muda na mão? Foi o que eu falei no começo, você pode mudar na mão, mas é melhor fazer isso no código. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, mas confia em mim que se você criar essa cultura de fazer tudo via código, vai ser melhor para sua vida depois, deixar tudo organizado, tá? Por quê? Porque daqui a 2 meses, nem você vai lembrar do que você fez, só Deus vai saber. E aí é importante que você tenha documentado, porque aí a pessoa vai, por que você fez aqui e tal? Você fica, pô, nem lembro. Se tiver no código, com um comentário certinho, vai ficar mais fácil, muito mais fácil, sua vida vai ficar muito melhor. Eu vou te falar aqui, já aconteceu comigo, vários casos, várias vezes, eu ter que replicar, refazer o resultado, e aí eu ter que refazer tudo de novo, porque eu simplesmente não lembrava do que eu tinha feito, como eu tinha feito a minha manipulação dos dados ali, porque eu fiz manualmente. Então, não faça isso, não siga esse mau exemplo, siga o bom exemplo que eu tô te dando agora. E aí, como você faria nesse caso, por exemplo? Uma renomeação na base de Rule of Law aqui em cima, ó. Deixa eu rodar aqui de novo, antes de fazer a junção, né? Rodei tudo de novo, então eu tenho aqui, cadê? Egypt, Arab Republic aqui, tá vendo? Então eu vou fazer aqui, ó, rename id igual a Egypt, if id igual esse nomezão aqui, né? Egypt, replace, foi mal. E aí, eu renomeio, tá vendo? Virou Egypt aqui, ao invés de Egypt Arab Republic. E aí, quando eu fizer a junção agora, vai ter dados para ele também. Então, agora eu tenho os dados também para o Egito, que antes eu não tinha. Então, o que seria interessante? Você dar uma olhada lá no Excel dos países que tem Rule of Law, mas não tem o MED, para ver se tem, na verdade, está escrito com outro nome, porque isso pode acontecer. Cada tipo de instituto escreve o nome do país diferente, por isso que tem os códigos dos países também. Hong Kong deve ter lá também, enfim, mas eu não vou me atentar a isso não, eu só vou deixar esse daqui de exemplo para você, tá? E aí juntei as bases, e aí eu excluo essa variável. Beleza, e agora eu só tenho 3 variáveis. E chegou a grande hora, a hora da verdade, a hora da gente saber se o resultado que eles acharam lá no artigo, de fato é o resultado, ou então se a gente encontra outra coisa que eu não encontro nada. Vamos dar uma olhada. Rodando regressão linear. Reg, med, rule of law. E vou colocar um beta aqui também. O beta padronizado, né? Tcharam! Deixa eu dar uma aumentada nesse. Um resultado parecido com o que os autores acharam. Então a gente conseguiu replicar os resultados deles. Pelo menos a replicação do resultado de regressão linear simples. E aí você pode colocar aqui alguns controles para ver se os resultados se mantêm. Vamos dar uma olhada no gráfico, né? Para ver, enfim, se não tem algum outlier, alguma coisa muito estranha acontecendo. Aí, uma retinha indo para baixo, né? Esse é o resultado encontrado junto com o plot. Então é isso. Gostou do vídeo?
vídeo. Resumindo, a gente pegou um artigo, entendeu o que ele faz, pegamos alguns dados relacionados ao que esse artigo faz, né? Testamos e chegamos a uma conclusão muito semelhante a que o próprio artigo chegou. Então isso é uma replicação, você pode replicar aí usando outro software, o R, por exemplo, colocando outras variáveis de controle e replicando outros resultados do próprio artigo, como por exemplo, as regressões com variáveis instrumentais, né? Você pode pegar um instrumento lá que ele usou e fazer um 2SLS, por exemplo. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever. Esquece, se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu sempre posto conteúdo todo dia, falo lá sobre pesquisa, sobre econometria, sobre economia em geral. E é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, a gente se vê na próxima. Até mais.